Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. Nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais e à casa pela oportunidade de estabelecermos mais uma vez uma conexão nossa com o Cristo, aquele que é nosso modelo e guia. E colocando isso em termos modernos, essa conexão com o Cristo, ela pode ser comparada a uma internet de alta precisão, ou seja, absolutamente instantânea. Você pensando em fazer uma conexão com o Cristo, imediatamente esta conexão é estabelecida. O tema que trazemos para hoje é o tema escolhido pela União das Sociedades Espíritas, da região do estado de São Paulo, chama-se USE. A região do Mato Grosso do Sul, URI. Nós, com a graça de Deus, trabalhamos coligados. O tema é Jesus, caminho, verdade e vida. Esse é o tema que vamos trabalhar com vocês, procurar desenvolver, trazendo mais uma vez o Evangelho, que é a boa nova do Cristo, para a nossa reflexão, para os nossos corações. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, cabe uma pergunta. Caminho para quê? Caminho para onde? Já que é um caminho, ele vai nos levar a algum lugar. E esse lugar é nos aproximarmos cada vez mais perto de Deus. Então, Jesus é o caminho. Seus ensinos vão nos ajudar a chegar cada vez mais perto de Deus. Então, quando ele diz, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, por isso ele é o caminho para nos aproximarmos de Deus. Ele diz também, eu sou a verdade. O que é que entendemos por verdade? Verdade são todas as leis divinas, que eventualmente podemos conhecer ou não diretamente. Mas ao tentarmos trabalhar as virtudes, estaremos de alguma forma trabalhando as leis divinas. Então, a verdade que Jesus nos diz são as leis de Deus, as leis divinas. Então, quando eu trabalho a paciência, para me tornar mais paciente, a tolerância, a indulgência, o perdão. Então, trabalhando as virtudes que conhecemos e depois ainda outras que nem sabemos que existem, estaremos trabalhando as leis divinas. Então, eu sou o caminho, para quê? Para chegarmos perto de Deus. A verdade são as leis divinas. Quando ele fala, eu sou a vida, de que vida ele está falando? Da vida espiritual. Ele é a fonte da vida. Em todos os momentos que passamos por dificuldades, a conexão com o Cristo nos ajuda imensamente nesta passagem, na transição por essa dificuldade. Nós vivenciamos aí 19 e 20, 21, uma série de problemas com a Covid, com o Covid. E só foi possível atravessarmos todas as dificuldades que advieram quando tivemos Jesus no nosso coração. Porque de verdade, faltou a gente chegar perto dele, porque ele está sempre perto de nós. Por isso eu coloquei no começo, a conexão com o Cristo é uma conexão de alta precisão, de alta seletividade. Então, só repetindo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Observe que não há exclusão, ninguém. Ou seja, todos nós vamos chegar perto de Deus quando trilharmos os caminhos propostos por Jesus. Então nós temos aí o nosso mestre, ele é o mestre, somos aprendizes. Seus ensinos ele nos trouxe e por diversas
encarnações que vieram depois de diversos seres que ele enviou. Esses seres vieram nos ajudar a entender seus ensinos. Para nós, a época de Kardec e depois dela, com todos aqueles que vieram a seguir, culminando com o nosso Chico, para nós que vivenciou há pouco tempo neste Brasil nosso. Para trabalhar esses ensinos do Cristo, nós pensamos no primeiro momento dele, porque se vocês observarem a história, por mais de 400 anos, os judeus não tiveram contato nenhum com os profetas. Os profetas como que desapareceram. E aí os judeus não receberam mais as chamadas mensagens do alto. E eis que surge Jesus. E lá em Mateus diz assim, e subindo ao monte, é importante perceber, porque uns falam, tanto faz subindo ou descendo. Não, subindo. Porque o nosso propósito é falar em vibração energética, então é subindo. Subindo ao monte, ele abriu a sua boca dizendo, e ali ele proferiu um sermão chamado Sermão da Montanha. Nós vamos trabalhar como base o Sermão da Montanha para mostrar que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele trouxe ensinos para todos nós. Evidente que nós não vamos trabalhar cada um dos sermões em separado, porque isso já foi feito muitas vezes. Por isso nós escrevemos aí que é o código do monte. Quer dizer, o que é que está por trás, que mais a gente tem em relação às falas do Cristo quando enunciou o seu sermão. Porque ali, aparentemente, é um resumo. Vocês conhecem o que é um resumo. De um monte de coisas, a gente tira uma parte. É o resumo. Então, nesse resumo, nós vamos abrir e procurar o que mais que Jesus trouxe nisso que chamamos de código moral do cristão. Código moral para todos nós. Então, é o código moral de nós como seres espirituais. É o resumo da vida do cristão. A gente pode dizer que são pílulas para nossas almas. O que é que objetiva a interpretação desse código do monte? A interpretação que podemos tirar dali é para entendermos bem como conquistar o reino de Deus, como vivenciar o reino de Deus. Não só, como o nosso amigo falou agora há pouco aí, não só intelectualmente, porque é conhecer, né, que é o saber, sentir, falar e vivenciar. Então, por isso é a conquista e a vivência do reino de Deus. Quando Jesus abriu a sua boca, lá no Sermão do Monte, na primeira bem-aventurança, ele já fala do reino de Deus. Nunca antes se falou sobre o reino de Deus. Então ali foi a primeira vez que se falou sobre o reino de Deus. O que é isso? É um lugar? Sabe, o reinado supõe um palácio, um castelo, terras. O que é o reino de Deus realmente? Então foi a primeira vez que se falou nisso. Então na primeira fala dele, Mateus diz assim, subindo ao monte, Jesus os ensinava dizendo, e aí ele começa trabalhando os sermões. Mas antes de trabalhar os sermões, uma palavrinha que está ali, que aparentemente não significa muita coisa, mas na verdade significa tudo. Porque lá não está escrito multidão, uma multidão o seguia. E sim, multidões. Aparentemente podia dizer, mas qual é a diferença? Por exemplo, aqui no ambiente nós podemos separar um grupo com as mulheres, seria um grupo, uma multidão. Um grupo com os homens, um outro grupo. Um grupo com os jovens, um outro grupo. Porque de verdade, se vocês se lembrarem àquela época, existiam castas. Tinham os judeus ricos,
Tinha os sacerdotes que comandavam tudo e tinha os pobres e, além disso, os doentes, os aleijados, os sofredores. Por isso está escrito ali, multidões o seguiam. E eu tive a curiosidade de verificar em muitos pesquisadores que foram lá na tradução grega, em todos os locais, lá em nenhum lugar fala multidão, fala multidões. E é em cima disso que a gente vai trabalhar as 9 bem-aventuranças e verificando quem são esses que compõem as multidões. Nós vamos trazer especificamente Jesus se dirigindo a 5 grupos, que seriam as 5 multidões. Então, as 9 bem-aventuranças nós já aprendemos. É uma escada para a nossa evolução, para chegarmos cada vez mais perto de Deus. E aí começa a história do reino de Deus na primeira das bem-aventuranças. Então nós vamos trabalhar em grupos essas bem-aventuranças. As 3 primeiras são dirigidas ao ser, são dirigidas para dentro de cada um de nós. Então as 3 primeiras bem-aventuranças dirigidas para o nosso interior, dirigidas para dentro de nós. Então é o homem diante de si mesmo. Como eu me vejo, quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Vamos só relembrar então. As 3 primeiras bem-aventuranças são dirigidas à primeira multidão. Lembra que são 5 multidões. Então as 3 primeiras dirigidas à primeira multidão. Quem é essa primeira multidão? Aqueles que passavam por dores, por sofrimentos. Então os mais sofridos, os chamados infelizes daquela época. Vocês não ignoram que também era assim. O sujeito que nascia pobre, naquele período, morria pobre. Nascia com problema, não saía do lugar, não existia ascensão de classe. Quem nascia num lar rico, de um judeu rico, terminava rico. Quem nascia para ir para o sacerdócio, também era elite. Quem não era elite, permanecia nesse grupo que a gente chama de primeira multidão. Ao contrário do que todo mundo pensava à época, porque os judeus ricos eram considerados os privilegiados. Os sacerdotes eram considerados os privilegiados por Deus. Tudo tinha que passar por eles. Então eles eram os privilegiados. E Jesus inverte essa lógica. Ele vai e se dirige inicialmente aos mais sofridos, aos desvalidos, aos infelizes. A eles as primeiras venturas. Olha como ele inverteu a lógica. Então a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha aí a primeira vez que se falou em reino dos céus. Então aquele grupo de judeus ricos, os sacerdotes, falou, ué, por quê? Não é para nós isso? Já que se falou nesse reino dos céus, esse reino dos céus é dirigido a essa classe. Então essa é a primeira multidão. Por isso Jesus inverteu a chamada lógica. Ele disse assim, desses sofridos é o reino dos céus. A eles é determinado o reino dos céus. Por quê? Porque quem está em sofrimento quer sair disso. Eu estou no bem bom da vida, eu não almejo mudar. Então eu sou da classe rica, não almejo mudar. Normalmente a gente tem a mente fechada para tentar a aprendizagem. Agora, quem está em sofrimento, procura uma esperança, um consolo, e essa é a nossa doutrina, para trazer esperança e consolo, entender o porquê das dores e sofrimentos. Então, de quem é o reino dos céus? Dos mais sofridos, dos desvalidos, dos desgraçados, esses pobres em espírito. As venturas eram relevadas antigamente aos ricos, aos poderosos. E Jesus traz que as venturas, bem-aventurados, então é ventura. Para quem? Para os sofridos. A primeira bem-aventurança para esse grupo de pessoas. Quem são os pobres
em espírito. A gente sabe que aí está trabalhando a virtude da humildade. Através da virtude da humildade é que nós estabelecemos uma conexão de alta conectividade com o Cristo. Então é a humildade, porque se eu imagino assim, bom, nasci no lar espírita, 70 anos de vivência em espírita, eu não preciso aprender mais nada, aí eu não aprendo mesmo. Agora quem tem a mente aberta está sempre aprendendo alguma coisa. Eu falo para vocês que há pouco tempo que eu percebi esse detalhe de multidões. A gente via, parecia que era uma coisa só. E vocês vão perceber que realmente são grupos de pessoas. Jesus se dirigindo a grupos diferentes, falando coisas diferentes. Então os pobres em espírito, ou os pobres de espírito, são aqueles necessitados. E têm a mente aberta para mudanças. Estão aptos a receber e ávidos a receber palavras e formas de mudança daquele seu estado. Então eles sabem que precisam mudar. Por isso, eles estão abertos às mudanças. Então observe, o que é que Jesus está pedindo? Vai para o seu interior, começa a pensar como nossa doutrina nos ensina. Por que das dores? Existe uma razão de ser. Não cabe revolta. Existe uma razão de ser. Deus não erra com ninguém. O que é que Jesus pede para a gente? Reconheça a tua pequenez. Veja o teu real tamanho. Embora pequeninos, nós somos muito grandes para Deus. Não há erros nos planos de Deus. Então a primeira bem-aventurança fala dos pobres em espírito. A segunda fala bem-aventurados os que choram. Olha como está falando do pessoal que é sofrido, que passa desalentos. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. A base de nossa doutrina é esperança e consolação. Olha Jesus dizendo para a gente aí, ó, os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Os que passam por aflição serão consolados. É uma promessa de seletividade mesmo. O que significa isso? Chora a tua dor. Reconheça a tua pequenez. Saiba que a dor é um presente de Deus para nos movermos e tentarmos realmente crescer. A dor bem entendida é uma bênção. Primeira vez que eu vi, quando em Joana a gente viu lá assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus escolhidos. Parecia estranho, mas você vai estudar e ver por quê. Que a dor faz com que eu me movimente, com que eu aprenda, com que eu tente entender por que essa dor, já que não há erros nos planos de Deus. A terceira bem-aventurança, ainda para o primeiro grupo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quer dizer, herdarão a si mesmo, porque a gente está falando por enquanto nas três bem-aventuranças, do homem diante de si. Então, herdar a terra prometida, herdar a si mesmos. Observe que aqui tem uma promessa, né? Os mansos herdarão a terra. Então tem uma promessa aí. É um processo de purificação do interior. Vamos mergulhar em nosso interior e observar assim, quando se fala em amar ao próximo como a si mesmo, eu vou aprender a me amar. Como é que eu aprendo a me amar? Entendendo que eu tenho dificuldades. E aí eu me aceito como sou e procuro mudar. Já que eu me aceito como sou, estou aprendendo a me amar. Isso é um mergulho no nosso interior. Então Jesus está falando aí nessa terceira bem-aventurança. Aqueles que são mansos, a mansuetude está ligada à saúde mental. Esses herdarão a terra, quer dizer, herdarão a si mesmos. Vendo aí as três bem-aventuranças iniciais, dirigidas aos mais sofridos, aos desalentados. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Conselho então que a nossa doutrina traz para a gente nisso aí, ó. Se autoaceite, se acolha na sua dificuldade, se auto-perdoe,
reconheça a tua pequenez, chora a sua dor, aceita as dificuldades, não é de forma passiva, é de forma ativa. Então a dificuldade vem para que eu aprenda alguma coisa e eu me movimente e saia do lugar comum. Por isso Jesus fala para a gente assim, ó, eu vim para que tenhais vida e vida em plenitude. Olha a primeira plenitude aí, ó, dirigida ao grupo de desalentados, de sofridos, nestas primeiras 3 bem-aventuranças. Vamos ver qual era a segunda multidão. E a essa segunda multidão Jesus trouxe 3 bem-aventuranças. A quarta, a quinta e a sexta. As 3 primeiras, o homem diante de si, para dentro. As outras 3, para fora. Então vamos ver quais são essas outras 3. A quarta fala daquele que tem fome e sede de justiça. Eles serão saciados. Então de que Jesus está falando aí? Ó? Da fé. Então a fé está ligada a essa bem-aventurança aí. Ó. Fala do perdão olhando para si e olhando para o outro. Um dia, oportunamente, nós vamos fazer um trabalho sobre essa coisa que Jesus trouxe do outro. Porque não existe o outro. Mas ele fez a gente ver o outro. Então fala do perdão a si mesmo e do perdão ao próximo. Então aquele que tem fome e sede de justiça recebe um convite. Está aí um convite do Cristo. Exerça o perdão. O perdão a si, quando você comete alguma ação não condizente com os ensinos do Cristo. E aí você entende que o outro também pode cometer erros, e aí você pode trazer o perdão a ele. Eu me perdoo. O que quer dizer isso? Vou procurar corrigir aquilo que eu fiz de errado. E é por isso que a misericórdia de Deus é infinita. Ele nos dá oportunas reencarnações para podermos corrigir rumos. A quinta bem-aventurança fala dos misericordiosos. Misericordioso está falando de coração. Os misericordiosos obterão misericórdia. A palavra córdia está ligada ao coração. Então misericórdia é coisa do coração. Aqui Jesus está falando da compaixão, do desapego. O perdão é colocado em marcha. E ele não só falou, como ele exemplificou. Lembra na cruz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Naquilo que para nós seria um sofrimento terrível. E ele enunciando o perdão. Para nós seria assim. Vamos trabalhar para superar os ressentimentos, as mágoas, que como humanos que somos ainda nessas encarnações, estamos sujeitos a isso. Alguém nos faz alguma coisa, ficamos ressentidos, ficamos magoados. Aí a nossa doutrina, seguindo o que Jesus quer, diz para a gente aprender a superar as mágoas. Como é que faz isso? Eu comigo, eu com o outro. Olhando para o outro eu me vejo. Então eu vejo o outro e vejo a mim. Porque nós somos, na verdade, todos um. Quando Jesus falou dos misericordiosos, ele estava falando do esforço que devemos fazer para conceder o perdão ao outro. E esse esforço começa comigo, tentando me entender, tentando me aceitar. Porque aí eu posso tentar entender e aceitar o meu próximo. É uma relação da gente com o próximo. Um detalhe importante que eu vi numa palestra. O perdão é uma visão de mão dupla. Porque, na verdade, quando a gente fala que vai amar o próximo, se eu não aprendi a me amar, eu não posso aprender a amar o próximo. Se eu não aprendi a perdoar e aceitar minhas dificuldades, também não vou conseguir fazer isso com o próximo. Então, é uma via de mão dupla. O perdão e as virtudes todas também. Aí vem a outra bem-aventurança. Eu estou passando superficialmente que o meu trabalho não é ficar trabalhando as bem-aventuranças, é mostrar o que está por trás disso.
quando Jesus fala dos puros de coração, diz assim, eles verão a Deus. O que quer dizer ver a Deus? Eu me lembro de o Chico, quando acolhia um cidadão que andava, um maltrapilho que andava pelas ruas, e dizia para ele, o que você viu hoje, Jorge? É lindo isso aí, contado pelo próprio Chico. O que você viu hoje, Jorge? Ah, Chico, eu vi Deus, Chico. Onde é que você viu Deus, Jorge? Aí eu vi Deus nas árvores, nas folhas, nas flores, nos frutos, nos pássaros, nas pessoas. Esse é o convite do Cristo. Da gente ver Deus em tudo, porque Deus está em tudo e em todos, e em todo lugar. Quando Jesus falou das criancinhas, também ele estava falando dessa espontaneidade, dos puros de coração. Quando é que chegaremos a ser puros de coração? Quando tentarmos eliminar as impurezas, as raivas, as coisas que trazem ressentimento para a gente, o chamado desamor. Então, quem são os puros de coração? Os que tentam tirar o ódio do coração. Limpar o seu coração dessas inquietações que trazem muito mal para a gente. Então, os puros de coração são seres comprometidos com o bem. Por isso são chamados mensageiros do Cristo. E alguns nomes já sabemos quem são eles. Um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco e muitos outros que a gente nem conhece. Estão por aí. São aqueles que procuram o bem. E esse é aquele que vai limpar as impurezas do seu coração. Esse é aquele que vai procurar o caminho para ver Deus. Olha as 3 bem-aventuranças que nós falamos. Aquele que tem fome e sede de justiça, os misericordiosos e os puros de coração. Dirigidos esse daí ao segundo grupo que estava lá na montanha, no monte. E aí está, eu vim para que tenhais vida e vida em plenitude. Ele está mostrando para esse grupo, e a gente vai dissecar isso aí daqui a pouquinho, como é que a gente faz para estar em plenitude? Aquilo que Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em plenitude. As 3 primeiras bem-aventuranças, eu comigo. É para dentro. As outras 3, para fora. As outras 3, para cima. A 7ª, 8ª e 9ª bem-aventurança, para cima. Dirigida à 3ª multidão. Diga, até agora você não falou nenhuma, a gente vai falar. Jesus fala na 7ª bem-aventuranças com os pacificadores. Eles serão chamados filhos de Deus. São aqueles que procuram a ajuda ao próximo sem esperar recompensa. Sem esperar que alguém venha retribuir aquilo que ele está fazendo. Essa é a 7ª bem-aventurança. Também dirigida aos trabalhadores do bem. Por isso se pode colocar, eu pacificador do mundo. Quando eu tento, além de ser pacífico, pacificar o mundo. Então a gente sai daquele pequena área, eu comigo, eu com o próximo. Agora é com o bem comum. 8ª, fala novamente daqueles que têm fome e sede de justiça. Deles é o reino dos céus. O mundo não vai compreender muito bem esse povo que luta para quem está passando por dificuldade ou para quem está sentindo que é vítima de injustiças. A justiça está ligando para nós o trabalhador do bem. Trabalhe no bem, independente, né? Não saiba a tua mão esquerda o que você faz com a direita. Pode ser que vocês sofram perseguições. São aqueles que querem trabalhar o bem comum, que trouxe para nós Kardec falando, fora da caridade não há salvação. Não falou fora da igreja, fora da caridade não há salvação. Então a justiça é o caminho do amor que Jesus nos ensinou, o amor maior, o chamado amor ágape.
E Paulo chegou a isso quando ele fala: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. A nona bem-aventurança: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo falarem todo mal contra vós por amor a mim. Exultai, alegrai, porque é grande o vosso galardão, a sua recompensa nos céus. Então, nas perturbações, nas dificuldades, a gente nunca está sozinho. Por isso, muita gente experimenta o êxtase. O Chico, nós falamos agora há pouco, quanta dificuldade ele passou. E ele não arredou o pé da luta. Ele não esperou ter saúde perfeita e dinheiro para poder trabalhar. Trabalhou enquanto pôde e até quando pôde. Tem uma passagem linda dele que ele foi caminhando já com muita idade, apoiado nas pessoas e beijando as mãos das pessoas. E aquilo chegava a ferir seus lábios. Aí o pessoal falava: Chico, por que você beija as mãos dessas pessoas? Porque eu não posso me abaixar para beijar-lhes os pés. Olha o exemplo da grande humildade aí. Ó. A dificuldade colocando em marcha. Aí o ser entende mais plenamente o que significa as bem-aventuranças. Aí sim nós vamos entender: eu vim para que tenhais vida e vida em plenitude. Agora, fechando e dissecando esse trabalho, o que está por trás desta fala? Capítulo 1 do nosso Evangelho, Allan Kardec trouxe lá: não vim destruir a lei, Jesus falou isso, mas dar-lhe cumprimento. Mas na verdade ele aparentemente mudou as leis. Só que a mudança de verdade é uma outra forma de entender as leis. Então quando ele disse assim, não vim destruir a lei, de verdade ele trouxe outra interpretação. Lembra quando ele fala assim: ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai igualmente o vosso inimigo. Olha a ousadia deste ser. Amai igualmente o vosso inimigo. O próximo já era um problema, imagine o inimigo. Então são novas interpretações. E aí vamos lá, a primeira multidão. Lá na primeira multidão que ele falou das 3 bem-aventuranças. Olha o que ele trouxe para aquele povo, os desvalidos, os sofridos. Eles aprenderam: não matarás. Mas Jesus falou: olha, não é só não matar, aquele que falar mal do seu irmão já está cometendo o chamado pecado. Não adulterarás. Isso estava na lei de Moisés. O pecado é até por pensamento. Olha Jesus trazendo nova interpretação. Não jurareis. Quer dizer, não presta falso testemunho. E Jesus foi claro, hein? Seja vosso falar sim, sim, não, não. Não presta falso testemunho. Não precisa ficar jurando, porque aquele povo jurava por qualquer coisa, né? E ainda Jesus fala assim: tudo que resta tem procedência no maligno. E aí ele mexeu com os judeus. Quando ele fala para não jurar, os judeus faziam jurar tudo. Então ele quebra aquela lógica judaica. Tinha ali, não era diretamente ligado a esses mandamentos, mas naquele tempo já ainda imperava olho por olho, dente por dente. Já foi um progresso para aquela humanidade. Mas Jesus vem e tira isso, falando do perdão. Não é olho por olho, não é dente por dente. Não busque a vingança. Está trazendo ali a visão do perdão. Ainda para a primeira multidão. Amai os vossos inimigos. Eu já repeti, é uma ousadia de Jesus. Que não era o costume da época. O inimigo era para ser combatido. Então é a receita de Jesus para a gente entender que nós somos todos um. Ninguém é melhor do que ninguém. Amar os inimigos não só por atos, não só por palavras, mas também por atos e palavras. Colocar em ação. Agir de modo bom.
Olha isso daqui, ó. Falar bem daquele que fala mal de ti. Tinha uma música, né? Eu só vou gostar de quem gosta de mim, da nossa juventude ali. Não, a gente tem que aprender a gostar de todos. Vamos demorar para chegar nisso. Mas é isso que Jesus nos pede. Falar bem daquele que fala mal de ti. Orar pelos que vos perseguem e caluniam. Tudo isso estava por trás das 3 primeiras bem-aventuranças. E ele estava falando daquele primeiro grupo, os desvalidos. As outras 3, Jesus volta-se para a segunda multidão. Também eles estavam lá, não era só os sofridos não. Os judeus ricos, os endinheirados, aqueles que tinham a vida boa, também subiram ao monte, porque esperavam que Jesus fosse falar, bem-aventurados sois vós, que tem as venturas do mundo. Mas não foi isso que Jesus falou. Na segunda multidão, Jesus coloca para eles assim, ó, não faça alaridos ao dar esmolas. Por quê? Porque eles faziam aquele barulho todo, mostrando para todo mundo que estava dando esmolas. Não saiba a vossa mão esquerda o que você faz com a direita. O que Jesus está querendo dizer? A aparência não é nada. E hoje alguém vai dar uma ajuda para alguém, já pega o celular para fazer um vídeo daquilo lá. Isso é aparência. Não precisa ninguém saber que você está fazendo um bem para alguém. Então não faça alaridos. Quando orardes, olha Jesus ainda falando para aquele grupo que fazia orações imensas e cobravam para fazer essas orações. Entra no quietude do teu quarto, quer dizer, entra na quietude do teu ser e fala direto com Deus. Não precisa de intermediário. Não é pelas orações imensas que a gente vai ser atendido. Eu me lembro de uma história de um cidadão humilde que chegava na igreja e falava, oi Jesus, eu sou o Zé. E ia embora. Eu achava graça, eu sou o Zé. Todas as vezes ele fazia isso. Aí, ao passado um tempo, ele não apareceu no templo. O pessoal foi saber, ele estava internado em tratamento. E tinha uma cadeira do lado aí. E ali ele contou para o pessoal que ele recebia uma visita que chegava e falava para ele assim, oi Zé, eu sou Jesus. O que eles estão querendo ensinar para a gente? Não preciso de muitas palavras, preciso colocar o coração nisso. Porque essa é uma conexão que eu tenho que fazer de mim com o divino. Ainda para aquele povo, segundo grupo ali, ó, os ricos, as riquezas. Olha o que Jesus falou. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Nós estamos aqui encarnação atrás de encarnação, lutando para ter cada vez mais para ter as coisas. Não está errado trabalhar para ter uma vida melhor, não. Mas não é fazer disso o objetivo principal. Isso já estava lá atrás. Ó. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Não acumuleis tesouro, onde que a traça e a ferrugem consome. Aí Jesus falou dos ladrões. Que a traça e a ferrugem não consomem, mas os ladrões podem roubar. Então não vos afadigueis pela posse do ouro. A riqueza nossa é a riqueza espiritual. Essa é real. A riqueza material é superficial, é passageira, é momentânea. Por incrível que pareça, Jesus falou do estresse também. Naquela época ele já falou sobre isso. Olha como é que a gente viu isso. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. Lá atrás Jesus já falou isso aí. Tudo isso estava ali, dirigido ao segundo grupo, à segunda multidão. Ele quebra aquela chamada hipocrisia de eu mostrar que eu sou melhor do que os outros. Vamos ver a terceira multidão. Os sacerdotes. A primeira, os que passavam dificuldades. A segunda, os judeus ricos. Vamos ver o que ele falou para os sacerdotes,
que eram os senhores do templo e achavam que a conexão com Deus era através deles. E julgavam as pessoas. E Jesus não usou meias palavras. Não julgueis para não serdes julgados. Porque eles achavam que eles eram os mais puros e que poderiam julgar os demais. Não é pelo muito pedir, porque eles pediam, cobravam para pedir para alguém, pediam por eles. Não é pelo muito pedir que sereis atendidos. Não é por aquelas orações imensas que sereis atendidos. Porque esses achavam que Deus ouvia somente a eles. Aquela história do templo de Jerusalém, eles achavam que Deus estava ali e não em outros lugares, e a gente sabe que Deus estava ali e também em todos os lugares. Olha uma outra fala para esse grupo de orgulhosos. Estou falando, mas às vezes a gente até estava lá. Entrai pela porta estreita. Porque pela porta estreita só passa o cara magrinho. Mas magrinho assim, magrinho de maledicência, magrinho de desavenças, magrinho de mágoas. Então eu tenho que emagrecer dessas coisas que atrapalham o meu bom andamento. Ninguém é melhor do que ninguém. Pela porta estreita só passa eu. Mas Jesus também falou que larga é a porta que conduz à perdição. E ele dizia, eu sou a porta do curral das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens. Quem entrar por mim. Então ele está pedindo para a gente fazer esforços para devagarzinho ir se desapegando das coisas materiais. Mais uma vez, isso está no nosso evangelho também. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Aqueles que falam para vocês como é que vocês devem fazer, mas ele mesmo não faz aquilo que está recomendando. Então são lobos em pele de ovelha, lobos em pele de cordeiro. Exploram a incredulidade alheia. E Jesus, mais uma vez, foi claro, nem todos os que dizem Senhor, Senhor irão para o reino dos céus. E aí ele trouxe para a gente também a parábola da casa edificada sobre a rocha. O que quer dizer isso? Lá ele fala que virão tempestades, mas a casa edificada sobre a rocha não cai. O que é a casa edificada sobre a rocha? A casa edificada com base nos ensinos do Cristo, que traz a verdadeira fé. Aí vocês falam, 3 primeiro é para uma multidão. As outras 3 para a segunda. Mais 3 para a terceira. Acabaram as 9 bem-aventuranças. E eu falei que tinha 5 grupos. A quarta multidão foi composta de um grupo de pessoas que chegou até perto do pé do monte, mas pelos problemas físicos não conseguiram subir. Mas Jesus os viu lá, sabia que eles estavam lá. Então a quarta multidão é aqueles que não subiram, os aleijados, os cegos, os coxos, os mancos, os que tinham problemas que impediam que eles subissem, mas eles foram. Eles tentaram chegar. Essa quarta multidão foram até onde foi possível. E Jesus soube que eles estavam lá, porque quando desceu do monte, passou por eles e curou um leproso, nós sabemos disso. Esses camaradas ficaram à beira do caminho, mas tentaram ir. Tentaram chegar para entender a mensagem. Essa quarta multidão, vou repetir, eles não subiram o monte, mas ouviram a mensagem. Trouxeram para dentro do seu coração. Sentiram-se tocados pela mensagem do Cristo. Eles não conseguiram, mas foram até onde foi possível. Olha a lição para a gente aí. Vamos fazer o nosso trabalho até onde me é possível. Ninguém pede para a gente fazer aquilo que está fora do nosso alcance. Então só vou repetir. A quarta multidão, aquele grupo que não conseguiu subir, mas tentaram chegar lá. Só para lembrar, Jesus desce e cura um leproso. Me dá medo essa quinta multidão.
que é a quinta multidão? É um grupo que não quis nem saber daquilo que estava acontecendo. Eles estavam bem acomodados na sua situação, continuaram levando a sua vida normal. Essa foi a quinta multidão. E eu vi, não me lembro em qual obra espírita, porque a gente fica pesquisando e traz. Mas eles colocaram duas coisas importantes ali. Esse grupo, que é a quinta multidão, eram dotados da indiferença. Não queria nem saber do outro, ou de ninguém mais, e nem de mensagem de ninguém. Suas almas não se sensibilizaram pela boa nova. Levaram a sua vida no bem bom que eles julgavam e na amargura de que eles tinham. Perderam a oportunidade de ver a mensagem no primeiro momento. E aqui está um negócio que eu achei pesado e bate fundo na gente. Por isso, estou falando da quinta multidão, aqueles que não quiseram saber da mensagem do Cristo. Por isso, perambulam até hoje na terra, na tentativa de entender a luz da mensagem. Por isso, perambulam até hoje na terra, na tentativa de entender a luz da mensagem. Mas como Deus é extremamente misericordioso e bom, há oportunidade para todos. Então, há oportunidade para esse quinto grupo. E a pergunta que cabe é: será que a gente estava lá no primeiro grupo? No segundo grupo? O terceiro grupo dos sacerdotes? O quarto grupo daqueles que tentaram chegar? E eu falei que me dá medo, que parece que a gente está mais nesse quinto grupo aí. Daqueles que estavam nem aí com o que estava acontecendo lá. Mas há tempo para todo mundo. Há tempo demais. Oportunidade para a gente renovar as ideias, forma de pensar, de sentir, de falar, de agir e entender os propósitos da vida. Há tempo. E vai ficar uma reflexão aí, para cada um. Onde é que a gente estava naquele momento? Primeiro grupo, os sofridos. Segundo grupo, os judeus ricos. Terceiro grupo, os sacerdotes. O quarto grupo, os tentaram chegar. Se vocês pensarem bem, esses quatro grupos de alguma forma se organizaram e chegaram lá. E aí, esse quinto grupo. Mas fica a mensagem final de esperança e consolação que Cristo nos traz. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagens. Entrará e sairá e encontrará pastagens. É isso que nós devemos colocar quando dizemos e entendemos que Jesus diz: eu sou o caminho, da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se alguém entrar por mim, quer dizer, se alguém seguir o Cristo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Que Jesus os abençoe, os ilumine e os tenha sob a sua guarda.